Pronto, estamos voltando aqui para o segundo momento, né? É sempre muita discussão, muitas questões que aparecem. Políticas públicas não é algo fácil, né? Então a gente está voltando aqui para esse segundo momento da live sobre LGBTfobia e políticas públicas. Bem-vindo de novo aí, Nélcia, né? Ederson, ô Jonathan, meu padre querido, um abraço para você. É, Esperando o Fábio aparecer aí para chamar de volta para nossa live. O Wellington. Fábio apareceu aqui já. Isso. E aí? Pronto, sua imagem ainda não apareceu para mim. Estou te ouvindo, mas a imagem não. É Jesus de novo. De novo. O que é que faz? Te derruba aqui da live e chama de É, volta? é melhor. Né? Pronto. Isso. Vou tirar e chamar de volta. Vamos nosso papo. Gabi Luzena, Capinã. Bora lá, será que não vai? Gente, não Xanda. sei. De novo eu te escuto, mas sua imagem não aparece. Deixa Vamos eu ver mandar um aqui. abraço para minha esposa, que está acompanhando aí a live. É, Bem-vindos, bem-vindas, gente. E aí, Fábio, será que vai agora? Minha Não mãe, um sei, abraço. velho. Rapaz, sua imagem não O que aparece será de que novo, houve? cara. A internet está boicotando. Você me Meu escuta Deus. direito? O Tô escutando. que é que a gente faz? A gente prossegue e vê se ela se aparece. Pronto, vou chamar aqui de volta. Bem-vindos, quem está chegando aí, bem-vinda, bem-vindas. Chamei Fábio de volta aí. Pelo amor de Ei, Deus, velho. meu filho. Não E vai. aí, nada? E Eu você não se sei o que importa se a é. gente, você se importa Hã? se a gente só lhe escutar? Se importa se a gente só lhe escutar? Não, não importa, não. Gente, Mas é que senão vai demorar, né? é, eu vou pedir desculpas a vocês. Eu vou Eu vou, puxar mais eu uma vou tentar questão. desconectar. Vou tentar desconectar a É, internet e conectar de novo. A gente tenta pela pronto, tá. última vez. Pronto. Enquanto isso, eu vou colocar o título aqui de dois livros para a galera, tá certo? Galera, enquanto o Fábio se conecta de novo aí, vou colocar dois títulos é, teológicos sobre o assunto, né, da questão de, de homoafetividade e questões, né? É, o que a Bíblia realmente diz sobre homoafetividade. Pronto, que é de Daniel. É, Daniel. Chamei Fábio de volta para ver. Para mim, minha imagem está travando, gente? É isso? Eita, não vai não.
É, se você não se, Não, se. não me importa, não. Não tem uma pena, né? Mas Cristina, beijo, Cristina. O deixa, Bira. vai saudando seu povo aí. Sim, deixa eu responder uma que eu vi aqui. Que Pronto, alguém perguntou se responda. não é uma armadilha a questão da lei que criminaliza homofobia e racismo. Então, Uhum. o que aconteceu, na verdade, é porque não existe uma lei, não existe nenhuma lei que a gente poderia equiparar a questão da LGBTfobia. E aí o Supremo, ele teve essa estratégia de equiparar o racismo. O PLC 122 já está desde 2003. Já se vão 17 anos que tem uma lei, um projeto de lei que visa punir a LGBTfobia. Esse projeto de lei ele caducou. Por isso, o Supremo, como uma estratégia para que não continuasse impune a LGBTfobia, eles equipararam a LGBTfobia ao crime de racismo. Então, na verdade, foi uma estratégia que o Supremo Tribunal Federal encontrou. Então, na verdade, o correto seria a Câmara de Deputados, a Assembleia Legislativa, o Congresso, aprovar uma lei específica para a LGBTfobia. E ela não foi aprovada. Então, para vocês verem o nível, o Congresso brasileiro tem um nível altíssimo de discriminação. E, infelizmente, é comandado pela que chama Bancada da Bala, que é formada basicamente por militares, e principalmente pela bancada dos fundamentalistas religiosos. Então, a bancada religiosa, que une católicos e protestantes, fundamentalista, é quem coordena toda o trabalho que eles têm de proibir tudo que é ligado à questão da LGBT. Então, tudo que é LGBT, tanto lá quanto aqui na Câmara de Vereadores, quando chega, ele é cortado. Então, aí só falando assim, o Tribunal Superior, o STF, ele criou essa estratégia para que houvesse a punição, porque senão até hoje não teria como punir. Porque não, quando você vai dar queixa, não tinha onde botar, onde dizer, e aí, foi o quê? E aí entrava como agressão, né? Mas não tinha especificamente. Aí acaba que dá um viés de você ter também dados da homofobia quando você chega na delegacia e pode tipificar o crime LGBTfobia. Sim, sim. Obrigado, Obrigado. Vânia. Beijo. Vânia Assistente Obrigado. Social também tem trabalho lá. Já fui várias vezes lá no CRAS de Mariquitéria para fazer trabalhos Sim, também. A equipe dela toda formada para receber bem, com respeito e dignidade a pessoa LGBT. pronto, ótimo. Fábio, Leandro Serrinha também. Vai, pode ver. dando continuidade, quem está chegando, gente, desculpa, porque a gente não está conseguindo conectar a imagem do Fábio nessa segunda parte da live. Já tentamos umas 4 vezes. Então, para a gente não perder esse tempo precioso, a gente continuou. Dando continuidade ao que você está falando já sobre a questão dos religiosos, né? Um grande impasse às políticas públicas para LGBTI+, né? Os LGBTIs+, é a resistência de religiosos, religiosas, né? À equidade de direitos, né? Com base em sua moral e doutrinas. O que é preciso ser entendido por essas pessoas em termos de cidadania, democracia, laicidade, né? Porque são esses valores que estão em questão, não é? O que é que você nos diz sobre isso? Então, beijo, Gleides Almeida, que é uma das coordenadoras do Centro de Referência CPDD, que é sempre promoção de direito LGBT do Estado, lá em Salvador, e do GAPA também, Bahia. Então, a religiosidade, ela é erroneamente colocada desde cedo. Então, como eu falei, a ideia de pecado é algo que é muito, muito forte na nossa sociedade. Aí outro aspecto é a religião cristã, ela lá, você melhor que eu, as Uhum. pessoas que leem a Bíblia e alguns, como eu disse, falsos profetas que leem a Bíblia e colocam a questão da homossexualidade como pecado e um dos maiores pecados. Eu acredito, primeiro, é uma forma de, se você diz que eu sou pecador, você vai me trazer para a igreja. Então é uma forma de você dizer que aquilo é errado para gerar demanda. Uhum. Outro aspecto
é justamente subalternizar a pessoa homossexual. Então você coloca o heterossexual como um certo, limpo, e você tem uma população subalterna. Essa população subalterna é que ela vai sofrer a discriminação. E aí o que acontece? Nos dias atuais, o que a gente vive é que a, a homossexualidade subalternizada, colocada como algo inferior e sujo para a sociedade, fez com que isso fosse a bandeira política de muitos pastores que queriam uma vida política. Então você vai dizer que aquilo é errado para você ter um público, tanto o público que vai querer ir para a igreja se limpar, se curar dessa homossexualidade, quanto um público que vai ter quem discrimine os LGBTs. A gente tem o caso daquele deputado de São Paulo, né, que se elegeu um pouco com essa bandeira, e depois alguém que se relacionou com ele botou o caso na rua, né, e ele teve que assumir publicamente, né, apesar de ter sido eleito pelo PSL com essas bandeiras, né. Então, às vezes, não é que a pessoa acredita nisso, né? Exatamente, exatamente. Politicamente, você tem um nicho de pessoas, e o país que nós vivemos é um país que tem um grande número de ignorantes, de analfabetos funcionais. Então, o que eu observo é que há muito dessa captura de pessoas que não são educadas. Então, as igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, as igrejas de periferia, as igrejas dos bairros, as pessoas elas não têm o estudo da Bíblia. Ela acaba ouvindo e repetindo aquilo que seus líderes religiosos, que uma boa parte também são tão ignorantes quanto, foram repetindo, e acaba tendo essa gama. Então, o que a gente vai ver, e aí que influencia muito, é que a maioria das pessoas em suas famílias, os pais, as mães, eu tive um caso mesmo de uma mãe que expulsou um menino trans de casa, porque disse que ele estava com demônio no corpo. Então, isso é um achismo popular que vai se repetindo e que é demandado por esses pastores que utilizam isso como uma bandeira justamente política. Aqui em Feira, por exemplo, em meio do Covid, né, em meio de toda a pandemia, a primeira lei proposta pelo nosso vereador, pelo vereador Edivaldo Lima, em vez de ele se preocupar com a saúde, foi justamente a questão de proibir casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, isso para ele não é só que ele seja contra, é também uma bandeira de que ele está lutando contra o mal. Então, o que é outra coisa que é muito prejudicial? Que a religião, principalmente as religiões cristãs, elas difundem, que é fechar a família heterossexualizada, né? Reproduzir que a família normal e a família ideal é a família homem, mulher e criança. E como a gente vê, a maioria da população das famílias, inclusive não é homossexuais, elas não são tão normais assim, né? E aí eu acho que é uma responsabilidade, e aí parabenizar de novo você por isso, e o pessoal do COINTER, o pastor Jorge, e vários outros pastores, e que eu acredito que vocês têm que estar do nosso lado mesmo, principalmente os que não são LGBTs, é porque precisa as religiões, as religiões inclusivas, elas precisam ganhar voz, elas precisam ter voz, e para trazer essa contraproposta. Porque o que eu acredito, se tem alguém dizendo que está falando em nome de Deus, e a gente sabe que está falando erroneamente, as religiões que são religiões inclusivas, elas têm que falar, mostrar que há um outro caminho, ou seja, mostrar que há outra leitura. Um dos meus questionamentos quanto à lei que proibiu o casamento em templos religiosos foi: de que religião é essa? Como é que um vereador, uma casa legislativa, vai pensar todos os templos religiosos, sabendo que se eu quiser ir no candomblé pode ser feito um casamento, se eu quiser na sua igreja eu posso fazer o casamento. Então, uma das coisas que eu apontei é que não só os LGBTs iam ser proibidos de ter um direito, como a sua igreja, pela lei, ia ser proibida de executar as uniões, os casamentos. E é basicamente isso. Eu acho. Hoje, a gente tem que elaborar uma forma de entrar nas casas das pessoas. É um grande problema. Porque a maioria das pessoas que eu observo
que tem algum problema com homossexualidade em sua família é ligado à religião. Um dos problemas que eu já ouvi e vi muito, quem tenta suicídio são os homossexuais ou travestis, ou transexuais lésbicas, que acham que estão sendo pecadores. Então, às vezes, não. Deixa eu fazer uma pausa rapidinho sobre essa sua fala, porque entra de cheio no que a gente vive na Igreja Anglicana. No primeiro encontro que a gente fez aqui em Feira com membros LGBTs da comunidade, foi recorrente, né, fala entre vários deles, da questão da tentativa de suicídio, do desejo de morte, e corrobora com isso que você está dizendo. Né? Geralmente, quem tem esse arrobo, né, de tirar a própria vida, está muito associado a uma formação religiosa que recebeu no seio da família e que não consegue colocar na caixola, né, na mente, casar a verdade da sua vida com toda uma educação que recebeu. Então, como não equaciona essa questão, o jeito de resolver é tirando a própria vida. Né? E você, muito feliz nessa sua fala. Né? Uhum. Sim, a depressão também é muito em volta disso. Porque a família e a religião é algo que está no nosso imaginário subjetivo e simbólico, que é muito formador. Olha o nosso desgoverno, o presidente. Ele utilizou Deus acima de tudo, né? Alguma coisa assim. Então, esse uso de Deus foi muito forte para ele conseguir, né, os cristãos puros. Então a gente tem que urgente criar uma contraproposta disso, né? Ampliar o máximo possível, dar visibilidade a essas igrejas. Eu falo igrejas inclusivas porque a gente tem um grande problema, o maior problema que os LGBTs têm é com as igrejas evangélicas. São quem mais se posiciona de forma desrespeitosa. Né? Aí eu sempre digo que são cristãos evangélicos despreocupados com os direitos humanos, porque aqueles que são preocupados, eles não a utilizam, eles não agem dessa forma. E a Igreja Católica também, só para finalizar, o tanto de crítica que esse Papa está sofrendo porque ele tem posicionamentos a favor, não a favor, mas pelo menos neutro. Né? Quando ele reconhece o homossexual com dignidade, com direito, ele está sofrendo muito. Então você vê que é muito poderoso essa ideia, essa ideologia religiosa, e que tem como base, né, e hoje, infelizmente, como escada, os homossexuais, os LGBTs. Uhum. Fábio, eu quero primeiro um abraço aí para o pastor Jorge Nery, que acabou de entrar, acabando de citar seu nome, Jorge. Eu quero lhe propor o seguinte, eu vou lhe retirar da live e colocar de volta. Enquanto isso, eu quero falar sobre isso, já que eu sou um religioso, né? E a gente está falando dessa temática, os religiosos como fazendo frente aos direitos LGBTs. Então, enquanto a gente tenta colocar você de volta aí, aparecer. Tá bom. Tá joia? Viu? Vou chamar ele de volta aqui, gente, e embora ver se ele consegue entrar. Então, eu coloquei a questão para ele, né? O que é preciso ser entendido por essas pessoas, né, as religiosas, em termos de cidadania, democracia e laicidade, né, uma vez que fazem frente aos direitos, né, de diversos grupos identitários. Né? Primeiro, a gente lembrar, né, enquanto religioso, que desde 7 de janeiro de 1890, ou seja, assim que foi proclamada a República, houve a separação entre Igreja e Estado com o decreto 119A. Né? Então, falar sobre direitos LGBTs, né, LGBTIs e outros direitos, né, que talvez entrem em atrito, ruído com doutrinas, posturas religiosas, a gente está falando de questões de cidadania, né? Não questões de pertencimento religioso. Né? Questão de cidadania é para todos, todas, né? Todes. Né? E a religião fala para os seus, né? Para os seus adeptos, as suas adeptas. Né? Então, uma doutrina faz sentido para aquelas pessoas que aderiram a essa doutrina. A gente não pode transportar esse universo religioso, né? E a gente tem diversos universos religiosos para uma proposta universalista dentro de uma república. Né?
Um abraço, minha mãe, está me saudando aí, né? Bem-vindo, bem-vinda quem está chegando. E aí, Fábio fala uma coisa importantíssima, que é vocês, né, que estão aqui nessa live, e tantas outras pessoas que apoiam essa inclusividade, darem visibilidade também para essas igrejas que dão a cara a tapa, que vão contra essas políticas de morte, vão contra essa exclusão de pessoas LGBTs, pessoas afrodescendentes, mulheres, né, das diversas categorias, e ajudar, porque nós não temos em mãos meios de comunicação de massa, né? Então aparece no cenário religioso um Silas Malafaia e outras pessoas como sendo a voz dos religiosos, das religiosas, dos evangélicos, das evangélicas, nacionalmente, né? Mas ele está usurpando esse título, porque ele não fala em nome desse povo todo, né? Eu, esses dias, estava refletindo, por exemplo, sobre... Fábio não entrou, não. Deixa eu chamar de volta. Estava refletindo, por exemplo, a gente estava reclamando, né, que várias igrejas evangélicas não estavam Tem jeito não. respeitando. Não tem jeito não, né? Paciência. Gente, então desculpa a gente aí. Vou ligar outra aqui, peraí, de novo. Vai falando aí. Beleza. Várias igrejas evangélicas estavam abrindo, né, para cultos durante a pandemia, mesmo com todas as orientações de saúde, mas eu observando no bairro, poucas pessoas frequentando. Né? Então, mesmo essas igrejas cujos pastores, cujas pastoras abrem, é, a gente vê que o corpo eclesial inteiro não termina aderindo, entendeu? Então a gente fala de modo genérico os evangélicos, as evangélicas, mas a gente tem que setorizar, visibilizar, individualizar, perceber, inclusive, essas igrejas enquanto instituições que se posicionam de maneiras diferenciadas e tentar dar as mãos, né? Então, e isso, por exemplo, não é só da igreja anglicana, né? Eu sou reverendo da igreja anglicana, mas tem uma gama de igrejas. Ano passado, na igreja anglicana, chama Fábio de novo, em São Paulo, né, na igreja da Santíssima Trindade, houve um primeiro congresso nacional de igrejas pela inclusividade, de religiões pela inclusividade, melhor dizendo. Então teve pessoal budista, candomblessista, cristãos dos diversos segmentos religiosos, não é, que se juntaram, e a gente está tentando reproduzir isso agora a nível de Nordeste, né? Então há ainda esperança, passos em que ainda faz frente. Eita, que agora Fábio não entra de jeito nenhum na live. Chamar de volta. Que fazem frente a essas aberrações que a gente vê por aí. Né? Então, lembrar que quando o Estado propõe essas políticas, não cabe à religião se sentir ofendida se não fere os seus direitos particulares, né, enquanto grupo particular, mas se não concorda, né, se acha que é pecado, né, não é o caso meu e de diversas igrejas, orienta seus fiéis, né, mas não entra nos negócios do Estado, digamos assim. Né. Vocês sintam mais, gente. Fábio não consegue entrar mais na live aí, gente. Estou chamando, tá aí a convocação rodando, né? O Wellington colocou uma outra questão aí, gente, sobre a questão da articulação política, né, de pessoas LGBTs e das plataformas políticas, como elas se organizam em torno desse tema. Essa é a última questão que eu tinha combinado com o Fábio. Opa, Fábio não pôde entrar de novo. Chamar mais uma vez. André Reis, acabei de te ver que está aqui na live, né? Um abraço para você aí, meu querido. Fábio, Oi, conseguiu? não tem jeito Pronto, não, né? Beijo, paciência. Agora piorou de vez. Pronto. Lhe ouvi. Me escuta? pronto. Pronto. Certo. É, Beijo para Davi. Beijos. certo. Então, vou fazer aquela questão aqui sobre eleições, né, e articulação política, tá ok? Que o Wellington Tá colocou a bom. pergunta, eu já aproveito aqui. Então, as eleições de 2018 tiveram cerca de 50 candidaturas LGBTIs né, ao Congresso e Assembleias estaduais. E com algumas vitórias importantes. Né? Érica Malunguinho, a de lá a Salabert, né, de Minas Gerais, não ganhou
para o Senado, mas ganhou uma projeção imensa. Parece que esse ano vai concorrer, se rolar mesmo a eleição, vai concorrer à Prefeitura de Minas Gerais. O que a gente pode falar sobre LGBTIs, né, e articulação política, né? Você falava, antes de sair da live, né, sobre a questão da importância de darmos as mãos em relação às igrejas inclusivas, e que são muitas, né? Pequenos grupos, mas são muitas no final das contas, né? Aqui no nosso cenário a gente tem a gente da Igreja Anglicana, Igreja Batista Nazaré, temos aqui o pastor Jorge com a gente, né? A Igreja Presbiteriana Unida está fazendo esse caminho, não é? Temos ainda a Igreja Metropolitana, não é? Em Salvador. Então tem igrejas fazendo esse caminho. Jorge, a gente falou já sobre isso aí que você perguntou, e muita coisa, né? Foi basicamente sobre isso que a gente falou. Mas então, como é que você vê agora nessa faceta política, né? Dar as mãos às igrejas que são parceiras, mas no campo político, né? Como articular, né? Como é que você vê isso? Há algum tipo de articulação já? Né? Oi. Gente, desculpa mesmo, não sei o que aconteceu. Eu tava tudo bem aqui. Não sei o que aconteceu. Eu tô preto. Quer dizer, a imagem tá preta. Então, essa questão político-partidária e política para eleição é muito complexo. E já adiantando que não é algo dos homossexuais, dos LGBTs, né? A gente tem quase mais de 50% da população brasileira é mulher, e a gente tem nas câmaras nem 10%, nem 5%. Aqui em Feira mesmo são 4 mulheres vereadoras, uma câmara de 21 vereadores. Então, negros, pretos, piora, né? Então, é um problema que a gente tem. Está sendo feito. Em Feira de Santana, não tanto, justamente pela articulação que a gente estava antes do GRUD, a gente não estava com articulação de movimento, de lideranças, e que eu penso que agora com o GRUD a gente vai poder ter essa diversidade de identidades não heterossexuais, não binárias, e, enfim, fluidas, fazendo chamamento para se unir e lutar pelos direitos. Então, a primeira questão, a primeira coisa que a gente precisa é essa aglutinação das bandeiras. Um outro problema da população LGBT e de outras também é que a população LGBT, pela sigla, já se vê. Né? São várias identidades, e essas identidades, em determinado ponto, com várias demandas. Né? Então, você tem lésbica, gay, travesti, trans, a gênero e não binário, e cada um pensa e age. Então, você aglutinar isso numa bandeira política, e aí para essa questão da política, no sentido de concorrer à vaga de algum cargo legislativo ou de gestor, é muito complicado. Aí tem outro problema, que é o mesmo problema que aflige as mulheres e os negros. É que nós somos uma população que é subalternizada, ou seja, nós por isso precisamos do Dia do Orgulho, porque no dia a dia nós somos colocados como inferiores. E isso é muito importante. Isso é muito importante quando a gente vai falar de candidatura política ou de outros cargos de liderança, porque para você colocar alguém nessa liderança, você tem que admirar essa pessoa, você tem que ter uma admiração. E aí, imagina uma população que as pessoas nem se assumem enquanto gays, como é que vai voltar e assumir para ir para a rua e fazer campanha para o LGBT? Então, a questão ainda de valorizar a imagem enquanto ser importante, enquanto tirar essa carga de inferioridade, de negatividade que tem nos LGBTs, né? Não foge disso, mas ao mesmo tempo está ligado. A gente estava discutindo a questão da masculinidade, e uma pessoa, quando é presa, o pior castigo que ela recebe na prisão é ser passivo para os outros presos. Porque essa condição é de humilhação. Imagine, essa condição de humilhação que o preso está fazendo é que o outro homossexual faz. Então a gente está nessa posição de humilhado na sociedade o tempo inteiro. Então isso dificulta muito você colocar essas pessoas no poder. Porque não se vê essas pessoas, assim como não se vê mulher no poder, porque a questão de gênero é muito forte. Né? E a que a gente teve no poder... Desculpa, e a que a gente teve no poder... Ela... Fale. Desculpa. No caso das mulheres é até mais grave, no sentido que tem uma legislação que
fala e termina havendo muita questão de candidatura laranja, né? A Uhum. composição dos 30% muitas vezes não é de gente efetivamente interessada em política, não é? E termina sendo até mais grave, se é que a gente pode dizer isso, né? Mas a gente tem esse problema aí, né? Desculpa aí, Fábio. Então, dentro disso, a campanha para política, para LGBTs e para outras populações, ela precisa primeiro de um fortalecimento do movimento social, um fortalecimento da sociedade desses LGBTs em se colocar enquanto detentores de direito para lutar pelos seus direitos. Então, isso ainda é muito fraco. A gente tem assim, por exemplo, o Jean Willis, para você ter ideia, que é um dos ícones que a gente tem de legisladores, ele não foi eleito pela população LGBT. Ele foi eleito pela população do Rio de Janeiro, que ele fez um bom público, e pela participação dele como Big Brother. Depois disso é que ele começou a defender a bandeira. Ele já defendia, mas dentro da Câmara, ele não, na sua campanha, ele não foi enquanto defender a bandeira LGBT. E aí a gente tem que passar por alguns processos. Um desses processos é o que eu falei, assim, é da gente se fortalecer enquanto comunidade, enquanto seres que querem ter direito, e para ter esse direito a gente vai ter que ter uma liderança lá. E a outro caminho urgente dessa mudança de imagem é a educação. Então, a nossa política no geral, ela é uma política de troca. Então, quando você vai fazer campanha e pedir voto para alguém, as pessoas vão perguntar se vai ter emprego, o que é que vai ganhar, se vai poder ajudar nisso, naquilo. Então, essa política, essa consciência política na nossa sociedade como um todo, também dificulta aquelas pessoas que têm suas ideologias enquanto lutar por direitos. Então, as pessoas, aqui em Feira é triste isso, porque as pessoas que ganharam para a legislação em Feira são pessoas que estão ligadas a fazer favor na saúde, são pessoas que estão ligadas à religião. Para você ter ideia, a gente tem, se eu não me engano, são 19 vereadores. Dos 19 vereadores, 12 são líderes religiosos. Os outros não são, mas defendem todas as propostas religiosas. Então, tudo que é para preto, para a questão do candomblé, para LGBT, não passa na Câmara de Vereadores. E você vê como a importância de ter uma mudança de mentalidade religiosa, né, é que essas pessoas, ou foi por questão de troca, você vê que enfim, tem muito dessa questão, dessa procura aí, tem muito dessa mentalidade do voto por troca, e pouco voto por uma proposta de projetos de político. Então, as pessoas que você não vê um projeto político, são pouquíssimos que você vê um projeto político. Jorge fez uma pergunta aqui para a gente mais cedo, como aglutinar, né, bandeiras com perfil ideológico, né, para essa questão de tomada de mandato, né, alcançar o mandato. É possível, né? Como é que a gente faz isso, né? Não tem uma fórmula, né? Eu acredito que não tem uma fórmula, mas um dos caminhos é a junção das bandeiras. Então, o que eu acredito, eu não tenho força para colocar um LGBT, mas talvez se a gente se unir e colocar uma mulher preta que lute pelas bandeiras LGBT, de raça, de classe, entende? Porque às vezes a gente fala também de ter um LGBT, mas quem é esse LGBT? Né? Eu tiro o caso de Clodovil. O que é que Clodovil fez pelos LGBT? Ele fazia totalmente a política contrária. Então não basta ser um LGBT para falar só. É importante, mas é importante nesse momento que a gente talvez se feche em uma pessoa LGBT ou não, mas que declaradamente assuma as bandeiras, inclusive as bandeiras LGBT, porque o que a gente tem hoje, com rara exceção, eu vou citar o secretário Pablo, que já foi vereador, mas eu estava observando hoje, que é o dia de luta contra a LGBTfobia, ele foi o único legislador, o secretário, que colocou a defesa, a alusão pela garantia de direitos e a alusão pelo dia contra a LGBTfobia. Então, veja, isso é uma atitude importante que a gente espera
A gente espera que cantores se posicionem dessa forma, espera que gestores se posicionem dessa forma, porque quando eu vejo algo que supostamente tem um papel social importante, falando bem de LGBT, eu vou perder mais um medo de sofrer preconceito. Porque eu estou vendo que tem alguém importante que está defendendo minha causa. Sim, Então, eu sim. acho que é isso. Então, uma das coisas que a gente está fazendo, por exemplo, a gente está muito parceiro com o Move Afro. A gente está tentando ver outras instituições e unir a própria Cointer, né? Eu sempre estou... É uma bandeira que eu levanto, que é a questão... Justamente por ver que essas lutas, elas não estão soltas, né? Então, você vai ver quem sofre mais intolerância religiosa é o povo do candomblé, e quem está na sua maioria, isso é dito, né? Ou pelo menos uma boa parte que ganha evidência, são homossexuais no candomblé. E quem são esses homossexuais? São negros. Então você vê que as lutas, elas não se desassociam, né? É E uma aí a gente, intersecção, né? isso. E aí identificar não as diferenças, identificar justamente as intersecções, as possibilidades, onde é que a gente tem e precisa se unir, e onde é que nossas bandeiras se unem. E a partir daí, levantá-las. Um abraço para quem chegou depois na live. Esse é o segundo bloco, né? Já temos 1 hora e 36 minutos no total de live. Eu, de minha parte, né, desejo já encerrar. Também não apareceram outras questões aí. Eu queria pedir licença. Então, dizer a vocês, né? Fábio, aliás, antes, repete, por favor, com calma, os títulos que você deu aí, para que a galera possa pegar. E quem não conseguir anotar, vem cá, que vai, no meu perfil, que vai ficar no IGTV, né, as 2 lives salvas. A primeira já está lá. Essa eu vou colocar quando terminar, tá bom? Ok. Vou citar alguns aqui, que é interessante. Então, Daniel Certo. Borrilo, quem quiser falar. Homofobia, gente, o título é Homofobia, História e Crítica de um Preconceito. É homofobia ainda porque o livro ele não é atualizado para a questão para a LGBTfobia. Então, ele fala muito ele vai traçando vários tipos de homofobia, que vai desde a homofobia geral até a homofobia específica, que é quando aquele indivíduo que ouve falar o que é homofobia, o que é LGBT, mesmo assim continua preconceituoso. Então a gente tem vários níveis de discriminação. Então, Daniel Borrilo, Homofobia, História e Crítica de um Preconceito. Tem o livro da professora Sueli Mercedé, que é da UNEB, Ser ou Não Ser, uma questão para pegar a masculinidade, que ela faz um estudo sobre os jovens homossexuais negros da periferia de Salvador. Tem um livro muito bom para quem gosta de estudar a transgeneridade, que é a Reinvenção do Corpo, da professora Berenice Bento, que aí as transexuais ainda estão no CID de doença, quase para sair, mas o CID-11 ainda patologiza as trans. E esse livro ela vem justamente a Reinvenção do Corpo Berenice Bento. Ela vem justamente desconstruindo esse corpo como um corpo doente, e sim um corpo que não é visto na sociedade ou que é isolado. E para fechar, tem um livro que é de um psicólogo e professor, que é Marco Aurélio Máximo Prado, que é Preconceito contra Homossexualidades e Hierarquia da Invisibilidade. E aí que ele vai falando que a gente sofre mais preconceito justamente porque na hierarquia social, os homossexuais, e principalmente as travestis, elas estão na base da pirâmide. Então, quando você é uma trans ou um LGBT, você, de certa forma, perde sua cidadania. As trans não têm direito a ter o nome, a sua identidade. Então, são essas pessoas que mais sofrem. E ele vai falando um pouco sobre isso. Preconceito contra homossexualidades e hierarquia da invisibilidade. De Marco Aurélio Máximo Prado. Tem mais, eu vou ver se dá um jeito depois. De algum jeito das pessoas acessarem. Faz uma relação que talvez eu faça um cardzinho e coloco no meu perfil. Pronto. Eu havia falado dos teológicos, Jorge já colocou aí, o pastor Jorge, um livro chamado Viadagens Teológicas,
que é de André Muskopf, né, professor de Ciências da Religião, lá da Federal de Juiz de Fora, se eu não me engano. E foi a tese de doutorado dele. E aqui tem esse outro dele, que foi a de mestrado, que é Uma Brecha no Armário, Propostas para uma Teologia Gay, também André Sidney Muskopf. Ó, É, eu... Jorge falou aí do Corpo Educado, da professora da Guacira Lopes Louro. Eu também tenho um para indicar da Guacira, que é Corpo, Gênero e Sexualidade, um debate contemporâneo na educação, que é ótimo para os professores saberem como lidar e desconstruir desde a educação lá do primeira infância, que já, né, a gente botava carro para os meninos, boneca para as meninas, os meninos vão de azul, as meninas vão de rosa. Então, tudo isso, gente, é uma construção da LGBTfobia. Da LGBTfobia, ela já começa a construir aí, e a discriminação de gênero também. Quando você dá esses papéis culturais, simbólicos para meninos e meninas, você já está criando aí o rapazinho futuro que vai cometer LGBTfobia, vai discriminar. Então, corpo, gênero e sexualidade, um debate contemporâneo na educação, da professora Guacira Lopes Louro. Uhum. Professor, fala todo mundo. Um outro teológico, eu até digitei aí, se alguém conseguiu pegar, o que a Bíblia ensina realmente sobre homossexualidade, que é de um autor norte-americano, é um padre católico romano, Daniel A. Helmniak, né? É interessante. E tem um que está dentro da tradição judaica, né? Duplamente abençoado, sobre ser gay e judeu. Isso dá para pegar aí. E lembrei aqui de Luiz Motti, enquanto o Fábio estava falando, lembrei Bahia, Inquisição e Sociedade. Ele estuda um bambambam, o familiar do Santo Ofício aqui na Bahia, que traz algumas coisas também interessantes, certo? Jeff, é isso mesmo, Jeff. Eu acho importantíssimo. Não tem como a gente superar essas discriminações, tanto de gênero, racial, LGBTfobia, sem trabalhar já com as crianças. Eu acho que a nossa geração, eu digo que a nossa geração, pra gente, a maioria não tem mais jeito, mas se não começar a formar uma geração nova de pessoas, e aí vai desde a infância, você habituar os meninos a terem uma igualdade de gênero, né? Desde a infância, dentro da escola, aí a gente vai de novo, porque a sociedade ela está educada para discriminar. Então a escola é um dos poucos lugares que a gente tem como formador de pessoas de uma nova geração que respeite a dignidade humana. Uhum. Vai falar, Dri. Okay. Então, mais uma vez, agradecer a Fábio muito, né? A gente admira seu trabalho, várias pessoas aí dizendo quanto você é muito competente em tudo que você faz, né? As pessoas confirmando o seu trabalho, acho que isso é muito importante, né? Porque eu sei que tem as canseiras do caminho, né, Fábio? Tem os desgostos, e a gente então, lhe dá essa parte. Eu vi, Damares. Então a gente agradece muito. Agradecer todo mundo que está aqui, e eu quero pedir licença para ler uma confissão de fé que a gente colocou na liturgia da Igreja Anglicana hoje de manhã, fazendo memória a esse dia de combate à intolerância, à LGBTfobia, né? É um texto de uma teóloga alemã, nascida em 1929, e que eu traduzi do italiano, talvez não esteja tão bacana, mas um pouco para encerrar essa nossa live, tá bom? Não acredito no direito dos mais fortes, na linguagem das armas, no poder dos poderosos. Eu acredito no direito, na mão aberta, na solidariedade, no poder da não violência. Eu não acredito em raça ou riqueza, privilégios relacionados a gênero ou orientação. Eu acredito que todos os humanos são preciosos aos olhos do Senhor e que a ordem da força e injustiça são, na verdade, uma desordem. Uma desordem. Eu não acredito que posso me desinteressar pelo que acontece longe daqui.
Eu acredito que o mundo inteiro é minha casa e que toda mulher e todo homem é minha irmã e irmão. Eu não acredito que posso combater a opressão em outro lugar se eles toleram injustiça aqui. Eu acredito que a justiça é uma aqui e em outros lugares e que eu não sou livre enquanto um só ser humano for escravo. Eu não acredito que guerra e injustiça são inevitáveis e paz inatingível. Eu acredito na nação humilde, apaixonada, por mãos despidas para a paz na terra. Eu não acredito no valor do sofrimento. Eu não acredito que o sonho de correntes quebradas e liberdade são apenas um sonho. Eu acredito, em vez disso, sempre, apesar de tudo, em uma nova humanidade em Cristo. Eu acredito no sonho do próprio Deus, um novo céu, uma nova terra, onde a justiça habitará. Amém. Tradução livre da Confissão de Fé de Dorothy Cottley. Fábio, palavras aí para quem acompanhou. Veio muita gente aí por causa de você, sua amizade, sua divulgação maciça. Diz uma palavra para o pessoal, por favor. Então, agradecer a Adriano, você, por estar sempre pautando esses temas, são super relevantes. Ele dá muita sensibilidade e a gente precisa, de novo, Jorge também, eu falo assim, porque são religiosos que há muito tempo estão lá na batalha, que veem a religião esse compromisso pela vida, né? Quando é um compromisso pela vida. Cris, beijo. E que a gente possa fazer agora, praticar. Que as pessoas que tiveram na live, que possam depois lá pesquisar o Facebook, os livros, e que a gente precisa de soldados junto, independente de serem LGBTs ou não. Eu até digo que a gente precisa de muito mais não LGBTs para estar fortalecendo, né? Porque a gente falando de nós para nós mesmos, acaba que às vezes os outros não escutam. E quando um religioso fala para outro religioso sobre defendendo os direitos LGBT, já muda a concepção, né? Porque aí ele não vai, mas você não é religioso. Então, um pastor falando para outro. Então, que tenham mais pessoas dessa luta. E agradecer a todos aí, meus amigos, colegas e as pessoas que estiveram na live. E pedir perdão de novo por causa dessa falha aí, que eu não sei o que foi, a tela ficou preta, viu? Obrigado. Ó, Marta Rodrigues. Marta Rodrigues chegou agora no final. Você, Marta, grande legisladora. Nossa, tá na luta com a gente aqui em feira, Marta, desde sempre. Agora, adoro, admiro muito Marta. E é outra pessoa, a professora Marta Rodrigues, que tá na luta com a gente. Tem aqui, toda vez que eu pego o livro que ela me deu, eu lembro, viu? Como presente tanto. Tá aqui, João José Grito, aqui eu estava. Sempre sou grato, viu, Marta? Gente, então é isso, né? E deixa eu falar só aí. Jeff tá fazendo a propaganda. Quem puder seguir lá o Grude Grude-FSA. Fortalecer a bandeira da luta LGBT lá com esse grupo. Que é importante. Para quem está me acompanhando de outras lives, né? Não veio apenas agora. Próxima quinta a gente vai fazer a live. Estou fazendo as lives dia de quinta políticas, né? Hoje foi para marcar o dia, viu, Fábio? Mas eu estou fazendo dia de quinta. A gente vai trabalhar o tema. Serão 2 pastores que trabalham com esporte, né? Com trabalho de comunidade, uma cabeça mais aberta, gente que está aí na luta como a gente, Fábio, né? De criar cidadania, de abrir caminhos. Então, quem puder, às 20 horas, na quinta-feira, aqui mais uma vez. Tá joia? Um abraço, então, gente. Boa semana. Boa noite. Vamos na luta. Beijo. Tá joia. Tchau, tchau.